E aí, Danilo? Sim, dá para ver tudo bem. Dá para ver, né? Direitinho, né? Aqui, deixa eu fazer um teste aqui inicialmente. Aqui está abrindo direito, né? Sim. Okay. Bom, então boa tarde para todos. Vamos começar agora o nosso mini curso, né, de astronomia. E lembrando a vocês que o objetivo é uma divulgação científica, né, que a gente faz sempre na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e que é importante, né? Deixa eu tirar daqui um pouquinho, para ficar melhor a apresentação. E que é importante a gente divulgar a astronomia, porque nós estamos numa região extremamente importante para a astronomia, porque nós estamos numa região que tem várias áreas semidesérticas, né, que poderiam ser aproveitadas para se colocar observatórios astronômicos solares, né, e de planetas, e a gente tem pouca gente que trabalha com isso. Então, quanto mais a gente divulgar, vai melhor para o estudante, né? Então, lembrar a vocês que esse nosso mini curso, a gente vai dar subsídios a vocês para que estudem, pesquisem sobre astronomia e utilizem os equipamentos, né, mais adequados. A gente vai ver quais os principais equipamentos utilizados pela astronomia, como é que eles funcionam e de que maneira a gente pode contribuir, né? Lembrando que para fazer astronomia basta ter boa vontade e, quem sabe, você pode fazer astronomia só com o seu celular. E hoje em dia já existem muitas técnicas que vocês podem, utilizando o celular, fazer fotografias, astrofotografia, e capturar fenômenos e até fazer descobertas, né, como de cometas, né, e também de meteoros, né? É possível registrar todos eles. Então, a gente vai dar umas orientações básicas, né, sobre astronomia, e depois, quem quiser seguir mais adiante, vai poder ter essa orientação, essa base, tá? Então, lembre-se que a gente vai fornecer, vamos ver o possível, a gente pode ver de astronomia, não dá para ver tudo em tão pouco tempo, né? Mas a gente vai ver o possível, mas vai deixar para você a ligação de onde procurar e onde encontrar mais assuntos sobre isso, tá? Então, nós fizemos aqui, para vocês, deixa eu botar aqui, nós temos aqui um canal, deixa eu botar a tela para apresentação, pronto. E você vai poder acessar alguns materiais didáticos, né? Então, por exemplo, se você gosta de ler, né, a gente fez aqui um drive, né? Vou colocar aqui até no chat de vocês o drive. Então, nesse drive aí, é só clicar nesse drive aí do lado, no endereço, que lá nós temos uma série de materiais, né, que vocês podem utilizar para estudo, né? O que tem nesse material? Nesse material tem provas das Olimpíadas, né, textos de astronomia, livros, apostilas, né, as apostilas do CCD, que são apostilas muito boas, né? Quando você abre aqui, tem lá as apostilas, é só baixar, são materiais gratuitos. E aqui tem um material do minicurso também, né? A gente tem um livro aqui, um guia, né, que é um livro muito interessante, né? Eu tenho até ele aqui, impresso. Um livro muito interessante de astronomia, aparece invertido aí o nome, mas tudo bem. Aí, com mapas celestes e tal. Então, esse material a gente tem acesso hoje, né? E também tem algumas revistas, né, de astronomia, apostilas, textos e alguns com mapas também, né? Mapas do céu, né? Como identificar as constelações. Então, esse material vai estar lá e vocês terão acesso a um material específico, né? Nessa página aqui, por exemplo, né, tem um material que vocês poderão usar como exercício. Eu vou botar até aqui também no chat, do lado. Esse material, mesmo que eu mandei por e-mail para todo mundo, né, que a gente vai fazer o seguinte, a presença, né, no encontro como esse aqui, é meio difícil controlar, né, porque às vezes tem pessoas que não entram porque o computador deu defeito, faltou energia, a internet caiu. Então, para evitar isso, a gente vai deixar gravado, né, essa orientação, e a pessoa vai ter uma semana, 10 dias, para entregar, né, um exercício, né? Então, a sua presença será em função do exercício. Você vai fazer um exercício, que é esse daqui, né, exercício de astronomia, onde todas as perguntas são de marcar X, né? A, B, C, D, E. Né? Você lê, né, tenta fazer, pode fazer no horário que você achar melhor, tá?
Então, vai fazer esse exercício e enviar as respostas para a gente. Tá? Nesse arquivo que foi enviado no e-mail, e está nesse link lateralmente, tem aqui para você botar as suas respostas. Né? Coloca o nome aqui e coloca as respostas aqui. Letra A, letra B, primeira questão. São 20 questões e você vai ver com a nota que você tirou. Tá? Então, as respostas já estão aqui. Estão aqui embaixo, vou mostrar rapidamente. Né? Não veja a resposta, né? Responda aqui diretamente. E vai ver a sua resposta e enviar para o nosso e-mail, que é opa@recife.ifpe.edu.br. Então, a presença será dada em função da sua resposta. Tá? Você vai mandar um e-mail e com as suas respostas e a sua nota. Tá? Não se preocupe que não tem nota mínima para passar, não. Né? É somente uma verificação. Né? Então, se você tirar 10, 9, 8, 7, 6, ou tirar 2, errar muito, errei muito, não tem problema. A sua nota não é o mais importante. O mais importante é que você acompanhou. Tá? Então, você vai mandar para o e-mail da OPA, né? opa@recife, o mesmo que você recebeu e que quando fez a sua inscrição, você botou um e-mail, eu enviei para lá, você vai mandar opa@recife.ifpe.edu.br, tá? Tá no próprio, tá aí do lado até, ó, esse e-mail. Aí eu recebo e registro lá. Aí a organização da semana de tecnologia vai enviar para você o certificado, tá bom? Então quem não der a resposta não recebe o certificado, tá? Independente da nota, não se preocupe com nota. A gente não está aqui preocupado em obter notas maiores ou menores do que os outros, né? O mais importante é a gente ter um conhecimento do universo, né? Isso é que nós vamos fazer aqui agora, tá bom? Então, vamos dar uma introdução, né, à astronomia, lembrando que a astronomia é uma ciência que, queiramos ou não, ela está intrínseca em nós, né? Porque a gente faz uma ideia do cosmos, né? Quando a gente estuda astronomia, a gente estuda por um motivo, né? Por que você deve estudar a astronomia? A gente tem que lembrar que ela mostra uma visão científica do universo. Então, ela amplia a nossa consciência do universo. E ela interage também com outras disciplinas, né? O que você sabe de astronomia é o que você sabe de física, matemática, geografia, biologia e outras ciências mais. E isso faz com que a sua visão pessoal do universo seja ampliada, né? Tem uma consciência maior. Então, estudar astronomia é melhorar a sua consciência, mesmo que você não entre na parte técnica, mesmo que você não seja um astrônomo no futuro, mas a sua ideia de universo, né, sempre estará com você, seja você qualquer profissão. Então, que concepção nós temos do cosmos? Né? Ao olhar o céu, o que a gente acha que existe lá atrás e que leis que regem isso? O universo é um laboratório, né? É como um laboratório para as nossas concepções, as concepções humanas, né? E isso nos fornece mais consciência sobre o que nos está ao redor, né? A gente tem que lembrar que quando a gente fala na humanidade, estudando o cosmos, essa visão que a humanidade tem do cosmos pode ser dividida em 3 partes fundamentais, né? Essas partes acompanham todas as pessoas, sejam cientistas ou não. Então, a visão do cosmos que nós temos é dividida em 3 partes. A visão da ciência, né? A ciência é o estudo do real. Se alguém perguntar a você o que é física, química, biologia, o que é ciência? É o estudo da realidade. E as suas propriedades, e métodos, e etc., as teorias, é tudo para estudar a realidade. Enquanto que outra parte do conhecimento humano, que é a parte de filosofia, né? Ela estuda uma razão daquela realidade. É o estudo da razão do real. Então, por que a gravidade vai ser estudada pela ciência, mas a filosofia vai interpretar o que é gravidade? E a terceira parte que acompanha a humanidade é a espiritualidade, né? Que a gente não deve confundir com religião. Religião é um tipo de espiritualidade, né? A espiritualidade é o estudo do mistério, né? Na realidade, né? Então, essa maneira, existem muitas formas de se ver, né? Desde o zen budista, desde o cristianismo, desde o muçulmano, cada um vê uma coisa diferente no universo. Tem 3 maneiras dele ver as coisas. Ele pode interpretar, sabe o que
de ser, né? Vai filosofar sobre o universo, ou pode estudar através da ciência. A astronomia é o estudo científico do cosmos, né? Então, quando a gente olha para o céu, a gente vê um movimento, né? Desde a antiguidade, o homem se maravilhava pelo que está ao redor, mas uma coisa fundamental, ele não era a beleza do universo que atraía o homem primitivo, não, mas a incapacidade dele de ter acesso àquilo, né? O homem primitivo, ele tocava um rio, uma pedra, mas não tocava o céu. É a única coisa que o homem não tem acesso, né? Então ele usava esses movimentos para identificar algumas coisas da natureza, como as estações, o ciclo das estações. Usava a posição das estrelas para identificar os períodos de colheitas e fenômenos naturais, né? Se acontecia um eclipse, né? Ele interpretava aquilo como uma coisa ruim. Essa parte inicial do estudo do céu era conhecida como astrologia. As cidades e os reinos tinham astrólogos, né? Eram pessoas que observavam o céu e podia prever alguma coisa que ia acontecer em função do céu, né? O astrônomo atual faz a mesma coisa, só que ele usa a ciência, enquanto o astrólogo não usava a ciência, né? A astrologia não é uma ciência. Ela usa um método místico, né? Um método da espiritualidade, daquilo que ele acredita, mas que ainda é um mistério, né? Enquanto que a ciência baseia-se na observação, na utilização de coisas que podem ser reproduzidas na Terra. A astrologia, não, você não pode reproduzir um planeta em tal constelação. Então, esses conhecimentos antigos foram sendo aprimorados a cada vez mais. Até que, no final da Idade Média, já existia esses mapas celestes, né? E que com eles você poderia revolucionar uma série de coisas da humanidade, né? A gente pode dizer que a astronomia mudou a história da humanidade. Como? Como olhando só o céu mudou? Observe bem. Quando você faz um mapa do céu, você coloca estrelas, coisas que são fixas, constelações, né? Colocava-se até figuras de animais mitológicos também, para identificar a posição das estrelas. Se você sair de um lugar e for para outro, nesse outro lugar, você vai ver essas constelações um pouco diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui do Recife, a gente nunca vê o polo norte celeste. Tem uma estrela lá, que é a estrela polar, não é vista daqui. Se você vai para a Europa, né, você tá por exemplo, se você estiver na França, você vai ver a estrela polar uns 40 graus acima do horizonte. Se você for para a Espanha, você vai ver a 30 graus acima do horizonte. Por que essa estrela está mudando a posição em relação ao horizonte? É a latitude, né? Então, em cada lugar da Terra, você vê as estrelas em uma posição diferente. Então, quem conhecia as estrelas poderia fazer grandes viagens a longas distâncias e saber as direções corretas, né? Então, o que aconteceu? Grandes navegações, a interação entre os povos aconteceu graças à astronomia. O primeiro país do mundo a conhecer esse método, né, foi Portugal. Portugal conseguia fazer grandes navegações, depois a Espanha também, porque tinha mapas celestes, sabia usar os mapas celestes para se guiar no mar, né? Enquanto que outros povos não sabiam como se guiar. Esses mapas eram guardados às 7 chaves, né? Porque era um tesouro tecnológico da época, né? Você saía de Portugal, chegava até as Índias, enquanto que os outros países não conseguiam fazer isso, né? Por que não conseguiam fazer isso? Porque não tinha esse conhecimento da navegação astronômica, né? A navegação astronômica era extremamente precisa, né? E você poderia contornar um continente, navegar por lugares melhores e chegar lá, né? O homem sempre teve conceitos acerca do universo um pouco diferentes. Na antiguidade, achava-se que a Terra era o centro do universo, né? Por quê? Porque observava todos os astros girando em torno da gente, né? É o geocentrismo. Na época da Renascença, apareceu o heliocentrismo, né? Colocava o Sol no centro do universo. Hoje nós sabemos que o Sol não é o centro do universo, é apenas uma estrela no meio de um turbilhão de galáxias enorme, né? O universo hoje em dia é muito maior do que se conhecia, e o conceito atual é de que o universo transforma energia em matéria e matéria em energia dentro de um tecido chamado espaço-tempo. Ou seja,
Antes que nós víamos as regiões eram apenas espaço, hoje nós sabemos que não existe o espaço, existe o espaço-tempo. Ou seja, ao se deslocar, você desloca espaço, tempo ao mesmo tempo, né? Se faz um movimento. O conceito clássico foi mudado, é o atual. Né? E o que se deve estudar em astronomia? Hein? Bom, como toda ciência, a gente tem que seguir determinadas normas. Né? Toda ciência, os pontos básicos da ciência e astronomia é o mesmo de todas as outras ciências. Quais são? São esses três. Né? Toda ciência tem que ter teorias científicas, né? Bem estruturadas, ela tem que usar um formalismo matemático e uma experimentação. Se um conceito moderno for aplicado, ele tem que passar por essas três coisas. Então, se você quiser lançar uma teoria, por exemplo, genética, né? Essa teoria tem que ter uma fundamentação conceitual, tem que ter um formalismo matemático, né? Para expressar ela, né? Estatística, ou geometria, ou cálculo, tem que ter um formalismo matemático que a represente e tem que ter uma experimentação para comprová-la. Se não tiver essas três coisas, e às vezes você tem uma experimentação, mas não tem uma teoria. Né? Então, por exemplo, experimentalmente descobriu-se uma fonte de radiação no centro da nossa galáxia. Então, o telescópio captou uma determinada frequência e ninguém sabe o que é. Então, você vai ter que criar uma teoria e fazer um formalismo matemático que explique como é que funciona no núcleo da nossa galáxia. Então, se não tiver essas três coisas, não será uma teoria aceita. Entendeu? Então, baseado nisso, a gente observa os astros e as primeiras observações, as mais simples, né, é de que todos eles se movimentam do leste para o oeste. Né, movimentando. Então, as estrelas fixas. Algumas estrelas, elas não eram fixas. Eram estrelas errantes. Né? Aí, estrela errante em grego é planeta. Então, planetas são estrelas errantes para os antigos. Né? Hoje nós sabemos que as coisas giram do leste para o oeste, mas isso é aparente. Na realidade, é a Terra que está girando de oeste para leste. Né? Esse movimento de leste para oeste é um movimento aparente. E se você observar bem, essas estrelas, essas esferas, inclusive o Sol, a Lua, etc., eles dão um giro de 360 graus por dia, né, 24 horas, ou aproximadamente 15 graus por hora, ou um quarto de grau por minuto, ou 15 minutos de grau por minuto de tempo. Cada minuto de tempo que passa no seu relógio, o movimento de 15 graus, né, de 15 minutos de grau, de ângulo. Né? Então, isso é uma coisa difícil de ver, porque a Terra está inclinada e girando. Né? Então, ao observar o céu, a gente verifica que todas as estrelas elas giram em torno de um ponto. Né? Mas que ponto é esse aqui? Ó, estrelas, se eu fotografar o céu em vários movimentos, todos eles giram em torno de um ponto. Esse ponto é o polo. Porque você está em cima da Terra, então você vê esse ponto aqui, tudo girando em torno dele. Na realidade, é a Terra que está girando. Né? Então, esses pontos, eles nascem, os objetos nascem no leste, sobem, atingem uma altura máxima e se põem no oeste. Na realidade, é a Terra que está girando de oeste para leste. E um ponto fixo, que se tiver uma estrela lá, ela vai ficar parada, todas as outras estrelas vão girar, mas ela sempre estará lá. No caso do hemisfério norte, é a estrela polar, né, ou Polaris. É uma estrela fixa que servia de guia para os navegadores. Né? Você usava aquela estrela como referência. O ângulo dessa estrela com o horizonte dava a latitude do lugar sobre a Terra. Então, isso ajudava muito. Só que não resolvia todo o problema. Né? Havia necessidade de observar outras coisas. Né? Então, por exemplo, variações devido à estação do ano. Né? Elas acontecem devido à inclinação da Terra. Quando a Terra inclinada gira em torno do Sol, algumas áreas de cima recebem mais luz e outras de baixo menos luz, fazendo as estações. Essas estações podem ser observadas e medidas. A gente mede através de ângulos matemáticos, né? E nós chamamos isso de astrometria, ou astronomia de posição. Para a gente saber a posição de um astro, a gente tem que analisar dois tipos de esferas. A esfera terrestre
que a gente imagina um ponto sobre a Terra está girando, e a esfera celeste. A esfera terrestre, o centro dela é o centro da Terra. E a esfera celeste é uma esfera imaginária que aparentemente está girando em torno da Terra, com a Terra parada. Né? Claro que não é isso que acontece, visto de fora da Terra, né? Mas para quem está em cima da Terra, é isso que acontece. Né? Parece que está tudo girando em torno da Terra. Essa esfera é chamada esfera celeste. E a outra esfera terrestre. No caso da esfera terrestre, a gente tem uma esfera em que nós medimos, cada ponto tem 2 ângulos, a latitude e a longitude. No meio nós temos o equador da Terra. Então, qualquer ponto, em qualquer lugar aqui, por exemplo, aqui, Porto Alegre, o ângulo que forma com o equador é a latitude. E o ângulo que forma com o meridiano padrão, que é o de Greenwich, é a longitude. Então, qualquer corpo na superfície da Terra vai ser identificado por 2 pontos. Na esfera celeste é a mesma coisa. A gente faz uma esfera celeste, só que essa esfera é uma projeção da Terra. É uma esfera imaginária, em que o polo celeste norte é o polo da Terra. O polo celeste sul é o polo sul da Terra. E o equador celeste é o equador da Terra. Então, parece que a esfera está se mexendo e a Terra está parada. Para identificar um ponto nessa esfera celeste, a gente utiliza, na esfera celeste, duas grandezas. Do mesmo jeito que latitude e longitude. Aí, a latitude, equivalente na esfera celeste, né, é esse ângulo que forma com o equador celeste. Nós chamamos ele de declinação. Então, declinação é o ângulo que o astro, em determinado ponto, né, qualquer ponto aqui, ele faz com o equador celeste. Né? O Sol, por exemplo, ele tem a sua trajetória inclinada em relação ao equador da Terra. Na realidade, é a Terra que está inclinada, né, na prática. Mas a gente considera a Terra fixa, então parece que o Sol que está inclinado, sobe e desce, sobe e desce. Então, quando o Sol está mais alto, né, é verão naquela parte da Terra, o inverno, são as estações. Então, nós medimos um determinado ponto, né, o ângulo que forma com o equador é a declinação e o ângulo que forma com um ponto de referência é a ascensão reta. Esse ponto é o ponto vernal, ponto gama. Né? Contrário a ele é o ponto libra. Esse ponto vernal, né, equivale ao cruzamento da órbita do Sol com o equador celeste. Né? O Sol subindo aqui. Tá? Então, com esses pontos, a gente pode fazer observações no céu. Né? Ou usando instrumentos, como esse daqui, ou usando a sua própria mão. Né? Se você pegar o seu dedo mindinho, né, e esticar assim, né, ele vai marcar mais ou menos 1 grau. 3 dedos assim juntos, 5 graus. O punho, 10 graus. Ah, mas é aproximado, professor. Sim, muito aproximado. Mas é importante a gente saber que a gente não precisa de grandes coisas para fazer observação. Então, a primeira coisa que a gente tem para observar são os nossos olhos. Né? A gente tem que lembrar que os nossos olhos eles funcionam como um instrumento. Né? Esse instrumento joga a informação para o cérebro, onde faz a imagem. Mas ali é como se fosse um telescópio. Então, se eu fosse observar alguma coisa com um pequeno telescópio, como essa lunetinha aqui, essa mira, né? Os nossos olhos é como uma luneta. Só que ele tem um diâmetro aqui de alguns milímetros, mais ou menos, né? Então, é uma lente de alguns milímetros. E aumenta mais ou menos 6 vezes. 5, 6 vezes é o quanto aumenta a sua própria visão. É por isso que quando você vai numa praia, por exemplo, pega o celular, chega na praia assim, né? Aí vê a praia, praia bonita, vou tirar uma foto. Quando tira a foto, você olha para cá, parece que está tudo longe. A praia parece que está lá embaixo. Esse celular não presta, pegou uma imagem muito longe. Na realidade, o celular pegou a imagem certa. A sua visão é que aumenta em 6 vezes a imagem. Se você pegar o seu celular e botar um zoom de 6 vezes aqui, aí você vai ver uma imagem parecida com a que você vê com a visão, mais ou menos. Claro, cada um tem uma visão um pouquinho diferente do outro. Mas os nossos olhos têm esse aumento. O outro instrumento que você pode usar para ampliar. Né? Os primeiros instrumentos não foram nem um binóculo, foram uma luneta, mais ou menos do tamanho dessa daqui, assim,
que Galileu usou pela primeira vez para observar o céu. Né? Galileu é considerado o pai da astronomia, né? Por quê? Porque ele, pela primeira vez, usou um instrumento que já existia, né? Só que para a astronomia. Naquela época, usava-se um instrumento para observar navios chegando, etc. Até que ele concluiu que um instrumento como esse pode ser usado para o céu. Só que quando você aponta para o céu, fica balançando, né? Então ele fez um tripé de madeira para fixar e descobriu os satélites de Júpiter, né? O anel de Saturno, os anéis de Saturno, né? E vários outros objetos, as crateras da Lua. Isso só foi possível utilizando uma lente maior que a lente dos nossos olhos. Essa lente aqui nós chamamos de objetiva. Então, nós temos aqui uma objetiva, que é uma lente convergente, uma lente que aumenta, tá? Aqui. E aqui atrás ó, não tem nada, né? Vazio. Você coloca uma outra lente convergente também, pode ser divergente também, que nós chamamos de ocular. Então, todo telescópio, né, ele é formado de objetiva e de ocular. Se você quiser saber quanto aumenta esse telescópio, né, basta você ver algumas propriedades. Toda lente ela tem uma distância focal. O que é a distância focal? É a distância em que ela concentra a luz. Então, se eu tiver, por exemplo, deixa eu ver aqui, esse aqui está mais fácil para você ver. Observe que lá dentro tem uma lente, ó, tá vendo? Inclusive inverte, né? Essa lente aumenta a imagem, né? E ela concentra a luz em um determinado ponto. Então, se eu pegar essa luz, isso aqui, e colocar na frente da luz, ela vai concentrar aqui a imagem em um determinado ponto. Essa distância em que ela concentra chama-se distância focal. Mas como é que eu vou saber disso? Está escrito aqui, ó, essa aqui é de 20 milímetros, né? Então, 2 centímetros. Essa lente grandona aqui também tem uma distância focal. Aqui, ó, 60 milímetros de diâmetro, mas a distância focal dela, vamos supor que aqui 30 centímetros, vou botar mais ou menos. Bem escrito assim também, todo ele. 300 milímetros de distância focal. E aqui é 20. Para calcular o aumento, você divide um pelo outro, né? 300 dividido por 20. Então, dá 30 sobre 2, 15 vezes de aumento. Então, quando eu olhar, eu vou ver as coisas 15 vezes aumentadas. Não é muito, mas já é alguma coisa. Se eu colocar essa outra ocular, essa aqui é de 10 milímetros. Ao colocar aqui, vai ser a distância. Quanto é? 300. 300 milímetros dividido por 10. 30 vezes a imagem. Então, aumentou em 30 vezes. Então, a gente, substituindo a ocular, a gente tem aumentos diferentes. A objetiva é fixa. Ela tem essa objetiva. Se eu quiser fazer um telescópio melhor, tem que fazer uma objetiva maior. Grande e tal, menor, maior. Se eu pegar uma outra, essa aqui, por exemplo, tem uma objetiva menor, né? Essa aqui parece que é 30 milímetros. Então, ela vai dar um aumento menor. Mas, além desses tipos de lunetas, de telescópios, tem o binóculo também. Esse instrumento foi responsável por muitas descobertas. Por quê? O binóculo não aumenta muito. Ele não aumenta muito a imagem, mas ele é capaz de ver um campo de visão grande do espaço. Tá? Para você ter uma ideia, se você olhar a lua cheia, ela ocupa meio grau, mais ou menos 30 minutos de arco, meio grau no céu. Está lá. Inclusive, a nossa visão parece até maior, né? Se você tirar uma foto da lua com o seu celular, né? Lua cheia, ó, que lua bonita, eu vou tirar uma foto. Quando você olha, horrível, aquele pontinho longe, eu estou vendo a lua bem grande, mas eu estou vendo ali pequeno, porque a sua visão aumenta. Tá? Então, observe que quando você está com o binóculo, quantas vezes aumenta? Aí você tem que olhar os números que vem nele, né? Então, por exemplo, esse aqui é 8x35. 8x aumenta 8 vezes. 35 quer dizer 35 milímetros a objetiva. Aqui é a objetiva e aqui é a ocular. Mas ele tem uma vantagem, ele tem duas visões, né? Então, você tem uma visão tridimensional, de profundidade. Então, a visão do binóculo é diferente de um telescópio por causa disso. A menos que você queira um telescópio um pouquinho maior, né? Então, deixa eu puxar aqui o telescópio.
Então, a gente tem aqui um telescópio, e esse telescópio, que tem uma base aqui dele, né? Uma base. Esse telescópio, ele tem como todo instrumento, né? Pode ser de espelhos ou de lentes. Esse aqui é de espelho, ó, lá dentro tem um espelho, lá dentro. Ó. Então, esse espelho aqui, refletindo, ele reflete concentrando a luz. Mas ele é colocado numa base. Eu posso até tirar esse tubo aqui, ó, e colocar um tubo menor, uma luneta, pode botar até um binóculo também, observar com binóculo. Mas ele tem dois tipos de movimento. Esse aqui nós chamamos de alta-azimutal, porque você mede, digamos que eu tenho uma estrela ali, então o ângulo que ela forma com o norte é o azimute, e o ângulo que ela forma com o horizonte é a altura. Então, se eu tiver o telescópio assim, eu estou apontando bem na linha, está apontando para o horizonte. Se eu apontar para uma estrela a 30 graus aqui, ó, isso aqui é a altura em relação ao horizonte. E o ângulo que forma com o norte é o azimute. Então você pode medir aqui a altura e azimute. Esse aqui é um pouco mais moderno e ele tem um encaixe aqui que você liga no computador. Então, lá no computador eu posso controlar. Ele tem um motor aqui, né, quando você liga, pega até pilha, né, pode funcionar com pilha ou energia. Aí quando você liga no computador, ele sozinho ele aponta para o astro. Né? E faz uma coisa que muita gente nunca parou para pensar. Quando você olha um astro, né, está naquela direção, ele não fica parado. Né? Se você pegar um telescópio e olhar, estou vendo ali a Lua, certo? E daqui a pouco a Lua sumiu. Por que ela some? Porque a Terra gira. E é 15 graus em 15 graus em uma hora. Então, daqui a pouquinho a Lua sumiu. Então, você tem que ter um motorzinho para acompanhar o astro, né? Ele vai inclinando, vai acompanhando o astro, acompanhando a rotação da Terra. Tá? Então, é importante isso. Agora, como é que funciona a parte óptica desse telescópio? Bom, vamos ver aqui um pouquinho mais de perto. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. A gente vê aqui mais de perto. Bom, observe que ele tem aqui ó, um espelho lá dentro, né? Aqui, dá para ver ali, ó, lá dentro tem um espelho grande. É a objetiva dele, né? É esse que fica aqui atrás. Ele está refletindo aí para dentro. Ele reflete a luz nesse centro aqui, ó, tem um espelhinho no centro. Esse espelhinho aqui no centro, ele tem essa aranha, né? Ele é preso por esses 3 pontos aqui, com parafuso para regular. E ele tem um espelhinho aqui, ó. Aqui dá para ver, acho que o espelhinho. Aqui, ó, esse aqui, ó. Ele é inclinado, atrás dessa aranha tem um espelho preso a ela, um espelho inclinado em 45 graus. Então, ele vira a luz para cá. A luz entra aqui, bate no espelho lá no fundo, reflete nesse espelhinho e vem sair aqui, ó, nessa posição. Aqui em cima, né, não tem nada aqui, ó, furado. A luz vai sair aqui. E para que eu observe direito, eu tenho que colocar uma ocular aqui, nessa posição. Então, você só observa com o ocular. Tem uma lente aqui de aumento, convergente, e o espelho lá. Esse tipo de telescópio nós chamamos de newtoniano. Né? Foi Newton que teve essa ideia de fazer um telescópio refletor. Até aquela época usava somente telescópios refratores, né, com lentes. E esse é com espelho. O principal é com espelho, embora você use lentes no ocular. E muita gente, às vezes, pensa que no telescópio, tem uma regulagem aqui, ó, eu vou girar isso aqui, ó, vou girar, aí sobe e desce. Isso aqui é para aumentar mais, aumentar menos? Não, não é para isso, não. Isso aqui é para a gente focalizar, né? Porque a luz que entra lá centraliza e concentra no foco aqui. Então, o foco de cada pessoa é um pouquinho diferente da outra. Então, você tem que girar aqui, ó, para regular para o seu foco. Então, se eu tirar o óculos, por exemplo, o meu foco é diferente da pessoa que não usa óculos. Então, você tem que regular aqui, ó, o foco. Sobe um pouquinho até que fique bem focalizado. Concentre na sua retina adequadamente. O aumento é dado pela ocular e também pelo objetivo, né? Como é que eu vou saber quanto de aumento tem aqui? Então, esse telescópio está escrito aqui, ó, ele tem 500 milímetros de distância focal. 500 milímetros de distância focal.
Então, de lá, do espelho até aqui, reflete e bate aqui, tem 500 milímetros. Esse é o ponto em que ele concentra. Vou colocar uma ocular de 20 milímetros. Qual é o aumento? 500 sobre 20. Né? Então, vai dar 500 sobre 20, dá 50 sobre 2, 25 vezes. Então, se eu olhar aqui, eu vou ver 25 vezes aumentado a imagem. Se eu tirar essa ocular e colocar uma outra ocular de 10 milímetros, essa aqui de 10 milímetros, quanto vai ser o aumento? Então, ali tem 10 milímetros e continua a distância focal dele é fixa, 500 milímetros. 500 sobre 10, 50 vezes de aumento. Isso é um aumento pequeno ainda, para a astronomia é pequeno, né? Mas para um astrônomo amador já é um aumento razoável, né? Dá para ver bem as crateras, está tudo muito certo. Agora, se eu quiser aumentar mais ainda, o que eu faço? Eu coloco uma lente que diminui. Oi, professor, eu vou botar uma lente que diminui? Olha aí como é que ela diminui, tá vendo? Uma lente que diminui é uma lente divergente. Ela diminui, diminuir é aumentar a distância focal. Então, essa aqui é uma lente chamada lente Barlow. A lente Barlow, ela duplica a distância focal. Ah, é? Então, vamos botar lá. Colocou aqui a Barlow. A distância focal desse telescópio está escrito aqui, ó, 500 milímetros, sempre 500. Mas isso aqui duplica. Então, a luz não vai concentrar mais aqui, vai concentrar lá em cima, no dobro da distância. Então, o que acontece? Em vez de 500 milímetros, vai ter 1000 milímetros. Então, se tem 1000, eu coloco uma de 10 milímetros, 1000 sobre 10, vai dar 100. Então, agora o telescópio já está aumentando 100 vezes a imagem. Né? Dá para ver as crateras da Lua bem de pertinho mesmo, dá para ver os anéis de Saturno, né? As luas de Júpiter, muito próximo. Então, a gente usa esse artifício, utiliza uma lente Barlow para aumentar a imagem. Então, esse telescópio, né, é um exemplo de um telescópio simples. Quem acredita ainda em Papai Noel pode pedir no Natal. É um bom pedido para o Natal. Né? Papai, compra para mim, está muito caro. Não sei o que. Bom, aí a gente vai... A possibilidade de um telescópio, né, como esse aqui, que tem motores, etc., esse é mais sofisticado, a gente pode comprar assim a faixa de uns 3 mil reais, né? Ainda está bem pesado, ainda tem caro, né? Mas tem telescópios mais simples ainda, de 300, 500 reais, que você pode comprar. Não tem motor, né? Tem que acompanhar girando assim, né? Para acompanhar o astro. Né? E que aumenta mais ou menos como esse aqui. Tá? Eu uso mais para a parte didática. Lá no IF, a gente tem um telescópio de 200 milímetros. Quando a gente fala 200 milímetros, quer dizer o tamanho do espelho principal. Né? Esse aí é mais ou menos assim, esse aí é uns 10, 12 centímetros, mais ou menos. O de lá é 20. Né? O que eu fui visitar no Chile, um dos maiores do mundo, ele tem 8 metros. Isso aí é a espessura, viu? 8 metros. E tem uns 30 metros de tamanho. Então, é muito grande. Né? Então, tem que ter uma estrutura enorme para um telescópio gigante desse. Agora, os telescópios, eles ficam limitados, né, ao que você coloca neles. Né? Então, por exemplo, se eu olhar num telescópio, eu vou ver a imagem, a visão humana ela é muito limitada. Então, o que acontece? A gente precisa melhorar. Como se melhora? Você coloca um instrumento. Né? Um instrumento pode ser, você pode registrar o que está no céu, ou através de uma câmera, né? Se você tiver uma câmera, né, fotográfica, vou tirar uma foto do céu, né? Aí você não pode tirar uma foto assim direto, né? Plaque. Por quê? Porque a luz que vem das estrelas é muito fraquinha. Você tem que deixar a luz entrar por um longo tempo para poder sensibilizar esse receptor que tem aqui atrás, que antigamente era um filme fotográfico, agora é um CCD ou um CMOS, é um semicondutor em que a luz bate e ele fornece energia para fazer um arquivo digital e formar a imagem. A mesma coisa do seu celular. É um chip que tem ali, né? A gente costuma chamar de CCD ou CMOS, e que entra aqui por essa lente, tem uma lente aqui, e lá dentro tem um quadradinho. Eu tenho até um aqui. Esse aqui é ele aberto. Né? Então, isso aqui é uma câmera
em que a gente coloca no lugar em que a gente olha no telescópio, puff, liga um fio aqui e liga no computador. A imagem aparece no computador. Tá? E como é que a imagem aparece? Entrando e sensibilizando esse chip que está aqui. Ó. Deixa eu ver se dá para mostrar. Ali dentro, ó, tem um chipzinho lá dentro. A imagem bate direto nele. Então, ele recebe o sinal, o efeito fotoelétrico, é uma descoberta, uma explicação do Einstein. Né? Foi descoberto por ele, mas ele foi explicado pelo Einstein. Então, essas câmeras são capazes de fazer isso, só que você tem que colocar ela fixa, né? E muitas vezes, professor, uma câmera dessa é muito cara, eu não tenho. Então, você pode fazer com o seu próprio celular. Só que você vai precisar de um acessório. Né? Opa, travou aqui. Opa. Travou aqui alguma coisa. Danilo, tá aí, né? Opa, tô aqui. Opa, parece que travou a minha câmera aqui. Foi. Você pode tentar desligar e ligar novamente. Mas... Deixa eu ver. Só um minutinho, vamos ver se a gente resolve aqui um defeito técnico. Aqui. Opa. Será que se eu saio da sala? Não, né? Não, só tentar ligar a câmera de novo, que ela tá desligada agora. Não, mas é porque ela é conectada direto no computador. Não, mas o botão ali do lado, no próprio Google Meet, tá... Ah, não, tá ligado já, né? Tá ligado. Pois é. Acho melhor você sair... Eu vou fazer assim, vamos ver se volta. Pronto. Agora, pronto. Voltou. Porque eu devo ter tocado em alguma coisa aqui, é muito fio, né? Então, você vai precisar de um acessório para o seu celular, né? Que é um tripézinho, né? Aí você não é difícil encontrar no comércio, né? Um tripé com um apoio. Aqui, então você vai colocar o seu celular, digamos que você queira tirar uma fotografia, né? Então, liga o celular, deixa eu botar aqui. Então, você ligou aqui na câmera. Então, essa câmera vai prender aqui, ó. Então, ela está presa nesse tripé. Então, estou filmando aqui, ó. Então, como é que se tira uma foto do céu? Então, observe que se eu tirar uma foto normal aqui, plaft, né? A foto vai ficar boa porque tem muita luz aqui, ó. Né? Aqui tem bastante luz. Mas, se você apontar para um espaço, né, ver as estrelas, que são pontinhos no fundo preto. Né? Então, se você tirar uma foto normal do céu assim, não vai sair nada, tudo preto. Tem que ter um tempo suficiente para isso. Algumas câmeras já vêm com o modo fotográfico, modo Pro. Né? Já vem com ela uma maneira de você controlar o tempo de exposição. Então, veja bem, você vai ter que tirar uma foto normal do céu, só que o tempo em que a luz fica entrando vai ser assim, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Né? É um tempo longo. Normalmente, quando você tira uma foto, se eu tirar essa foto aqui, essa foto é 1/250 do segundo. Mais ou menos. Assim, pode ser 1/200, sobre 300 do segundo. Ele regula automático. É um tempo muito curto. Plac, tira a foto, porque é muita luz. Se eu botar um tempo de 1 segundo aqui, a foto vai ficar totalmente... deixa eu ver se... Ó, não sei se estão vendo aqui. Ó, tudo branco, branco, branco. Né? Por que está branco? Está branco demais porque tem muita luz. E aqui no quarto tem muita luz, mas se eu for tirar uma foto à noite, eu tenho que deixar um tempo maior ainda. Né? Por quê? Porque na hora de usar a câmera, o tempo tem que ser regulado. Se você não tem no seu celular a sua câmera não regula o tempo, você pode baixar alguns programas gratuitos, né? Eu tenho aqui até alguns, deixa eu ver, eu esqueci o nome deles. Astrocam você pode... E também o outro um outro que tem aqui também gratuito. Deixa eu ver. Astrocam, o outro, que eu nunca me lembro de cabeça. Tá aqui. Deep Sky Câmera. Deep Sky Câmera. Câmera de céu profundo, né? São gratuitos, né? Você baixa no Play Store, né? Aí, nesses programas, você consegue controlar o tempo de exposição e o ISO. O ISO é a sensibilidade. Mas o principal é o tempo de exposição. Pode deixar no ISO normal, 100 e tal.
mas você coloca o tempo de exposição de 10 segundos. Então, veja bem, se eu for tirar uma foto na minha mão assim, ó, a minha mão balança e vai ficar tudo tremido. Então, tem que ter um tripé. Você coloca o tripé, ela vai ficar fixa no tripé, aponta para o céu e aperta lá. Né? Aí, resultado, depois de 15 segundos, tchum, ele fecha. Aí, quando você abrir, vai aparecer as estrelas. Na cidade, a gente tem uma grande dificuldade. Por quê? Porque tem muita luz aqui, né? Luz torta e à direita. Então, o ideal é num lugar bem escuro, num sítio, uma fazenda, uma coisa assim. Você tem, quanto mais escuro, melhor. Quanto mais escuro, menos tempo você vai, mais tempo você vai poder deixar aberta. Então, eu já vi foto de 32 segundos no celular aberto assim. Aparece a Via Láctea toda. Depois eu vou mostrar até algumas fotos a vocês, como aquela que eu mostrei no início, que aparece a Via Láctea assim. Aquela foto foi tirada do celular. Tá? Agora, você pode também adaptar o seu celular ao telescópio. Então, existe um dispositivo em que você prende aqui, deixa eu ver, assim, essa ocular fica presa aqui em cima da lente do seu celular. E lá você encaixa. Né? Lá no IF a gente tem esse dispositivo. Encaixa, aí o que você está vendo, você vê aqui e bate a foto na hora. A luz, você pega, vou mostrar a vocês algumas imagens, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que vou mostrar logo. Algumas imagens que eu mesmo tirei com o uso do celular, adaptado ao telescópio. Se você não tiver o telescópio, óbvio, você vai poder tirar somente, né, fotos assim de longe, né? Dá para ver a Via Láctea. Mas para pegar fotos usando um telescópio, por exemplo, essa foto aqui da Lua, tirei com o celular. Né? Você encaixa na ocular, né? Pega a ocular, encaixa aqui e coloca no lugar em que você olharia normalmente. Aqui, por exemplo, tem uma foto do Sol, né? Essa foto que eu tirei do Sol. Obviamente, para tirar uma foto do Sol, a gente tem que botar um filtro apropriado, não pode ser qualquer filtro. E aparecem as turbulências do Sol e essas manchas pretas, que são as manchas solares. Eu vou mostrar essa mesma imagem mais próxima. Aí, ó. Isso aí são manchas solares. Tem manchas solares dessas que são do tamanho da Terra, mais ou menos. A Terra ficaria do tamanho dessa mancha, mais ou menos. E essas manchas solares, até hoje é um fenômeno assim, pouco explicado, embora seja muito acompanhado, ele é pouco explicado. Então, correspondem a alterações na superfície do Sol que influenciam no clima da Terra. Tá? Existe um período de 11 anos em que aparecem mais manchas e depois menos manchas. Nós estamos agora num período que tinha sido alto, baixou e agora está subindo de novo, a cada 11 anos. O último ciclo, né, foi em 2012, 2013, mais ou menos. Né? Por isso, naquela época, estavam dizendo que era o fim do mundo, porque o Sol estava cheio de manchas, do tamanho da Terra, mais ou menos. E essas manchas, na realidade, elas não são pretas, elas são brilhantes. Só que o fundo do Sol é muito mais brilhante. A temperatura do fundo é de 6.000 graus, enquanto que as manchas, a temperatura é 4.000. Tá? Também eu tirei essa foto aqui do Sol, né, já com outro instrumento, né, um telescópio de hidrogênio alfa, em que aparece uma pequena explosãozinha aqui, ó. Pequena assim, né? É o dobro do tamanho da Terra, o tamanho dessa aqui. E que essas explosões são comuns no Sol, né? E a gente fica torcendo porque ela não venha na direção da Terra. Né? Aqui uma foto da Lua também, que você pode tirar com o seu celular, encostando na ocular de um telescópio, né? Você pode ver as crateras da Lua, né? Bem mostradas aqui. E aqui alguns planetas, né? O planeta aqui é o Saturno e o Júpiter, né? Eles não apareceram tão bem aqui porque a gente tirou essas fotos aqui da cidade, né? Com iluminação próxima e tal. Atrapalha um pouco, né? Essas fotografias, elas são baseadas, então, em um instrumental, né? Que você usa na astronomia. Esse instrumental, né? A gente pode até mostrar aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui, onde é que eu botei? Pronto. A gente pode usar vários instrumentos, e o mais simples de todos, o instrumento mais simples de todos, é esse aqui, né? Um telescópio medieval. É esse que eu mostrei a vocês aqui, né? Em que a gente pode medir ângulos, só mede ângulos, né? Até assim, 1.700, 1.800, mais ou menos,
só se media ângulo, né? Não tinha muita precisão. Né? E você pode medir a altura e o azimuth de um astro. Né? E com ele você determinar até distâncias estelares. Né? Pode, usando a trigonometria esférica, né? Uma matemática, você pode fazer as suas medidas, colocar na fórmula e descobrir, né? Distâncias entre até os planetas, entre dois astros, angular e também real. Né? Bom, os binóculos nós vimos, né, eles são conjuntos de lentes, né, com prismas no meio, que tem dois tipos, né, tem dois tipos de prisma no binóculo, mas todo ele vem escrito dois números. 7x50 é um binóculo que aumenta 7 vezes e tem 50 milímetros na objetiva. Um binóculo 12x60, ele aumenta 12 vezes e 60 milímetros na objetiva. Nunca compre um binóculo com menos de 7 vezes. Por quê? Porque a sua visão aumenta 6. Então, se você comprar um binóculo que aumenta 5 vezes, não vai servir para nada. Ele aumenta menos do que os seus próprios olhos. O binóculo, então, ele é formado basicamente com essa estrutura. Ó. A luz entra por aqui, por essa lente, né, objetiva, ela reflete 2 vezes até chegar ao seu olho. Como é dobrado, né, você tem uma visão tridimensional. Os telescópios, né, tem vários tipos de telescópios, mas basicamente temos um refrator, um refletor e um telescópio composto. Né? Ele pode usar espelho, né? Pode ser refletor e refrator ao mesmo tempo, lentes e espelhos. O refletor tem espelhos e o refrator tem lentes. Como é que a gente escolhe aqui? Geralmente, o refrator é usado para Sol, luas e planetas. Ele precisa mais de precisão do que captar a imagem. O refletor, ele precisa capturar muita luz, porque ele é usado para observação de nebulosas, galáxias, né? Então, ele precisa de uma área maior aqui. Então, o refletor é para galáxias e nebulosas, e refrator e estrelas. Né? Refrator para planetas, Sol e Lua. E o composto serve para os dois. Né? Observe que a montagem tem vários tipos de montagem, né, do telescópio. Aqui é o telescópio, para calcular o aumento de um telescópio, né, que nós já vimos, o aumento é a distância focal da objetiva, né, essa distância todinha aqui, dividido pela distância focal da ocular. Tá? Na hora de escolher um telescópio, você pode usar um refrator, né? O refrator concentra a luz aqui no seu olho. Eles são menos luminosos, porém mais nítidos, enquanto que o refletor, eles são mais luminosos, mas menos nítidos. Então, depende do que você vai precisar. Né? Se você vai precisar de mais luz ou mais nitidez, depende do que você vai fazer. Tá? A maioria dos telescópios grandes são refletores. As montagens podem ser altas e mutal, são essas que para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, né? E também ela pode ser colocada em um eixo. Se ela for colocada em um eixo, inclinado fixamente, ela é chamada montagem equatorial. Aí você se desloca apenas de leste para oeste, enquanto que o outro tem que fazer 2 deslocamentos. Esse alto-azimutal, geralmente, para fazer automatizar, tem que colocar em computador. Né? Também tem outros telescópios que observam em outras faixas de frequência, que são os radiotelescópios. Né? Então, você tem uma antena que captura uma imagem, o computador vai fazer uma imagem, mas você não pega luz, você pega ondas de comprimento entre 1 milímetro e 10 quilômetros, são ondas de rádio, né? E com elas você pode saber a temperatura das estrelas, da galáxia, né? É um outro tipo de observação. Né? Alguns telescópios são espaciais, né? Onde se elimina a influência da atmosfera. Né? O telescópio Kepler, por exemplo, né? Ele descobriu muitos exoplanetas. Por quê? Porque ele captura, né, um corpo que passa na frente de uma estrela, ele sofre um desvio, e esse desvio é computado. Você vê uma variação no brilho da estrela. Esse telescópio espacial Kepler foi colocado para pegar justamente os exoplanetas. Enquanto que o telescópio Hubble, né, que é esse primeiro aqui,
ele está sendo substituído, não, né? Vai ser substituído agora por um maior, né? Mas não vai ficar no lugar dele, não vai ficar em outro lugar, né? É o James Webb. E o que a gente observa é uma frequência, o que você chama de luz, quando olha no telescópio, são diversas frequências. Essas frequências estão dentro de uma faixa que vai do vermelho, né, até o violeta, né, 400 até 750 terahertz de frequência, que os nossos olhos conseguem enxergar. Fora dessa frequência, a gente não consegue enxergar. Então, o que a gente faz? Essa faixa de frequência é muito grande. Nós só observamos essas cores, essa faixa pequenininha aqui. Fora ela tem raio-x, raio gama, né? Radar, UHF, onda média. Tudo isso aqui a gente não enxerga, só esse pedacinho pequeno, o olho humano só consegue ver esse pedacinho aí. De 400 até 700 nanômetros. Né? Mas existem telescópios que pegam isso, né? Esses instrumentos são capazes de pegar usando filtros como esse aqui, né? Eu tenho até aqui uma coleção de vários filtros, né? Cadê meus filtros? Vou aqui separar tanta coisa. Aqui um filtro, por exemplo, né? Você pode colocar um filtro que ele deixe passar só a luz infravermelha, né? Ou só a luz ultravioleta. Então, é possível você fazer uma seleção, né? Do tipo de luz que você está captando, né? E é possível fazer isso porque você tem que ter uma... Deixa eu ver aqui. Acho que eu botei do outro lado. Acho que eu deixei do outro lado. Ah, tá aqui. Então, um conjunto de filtros, assim, amarelo, né? Vermelho. Cada planeta, né? Ele é melhor observado usando um determinado tipo de filtro. E esses filtros, eles podem ser trabalhados, né? Aqui nós temos aqui filtros para Júpiter, aqui tem Mercúrio, é vermelho claro, Vênus é vermelho escuro, Marte é amarelo escuro, que fica mais nítida, né? Então, para observar a Lua, você usa geralmente o verde. Para nebulosas, tem um filtro especial para nebulosas, e vários acessórios ópticos, né? Como aquele que eu mostrei, a lente Barlow, que duplica a distância focal, um conjunto de oculares, cada uma vai dar um aumento diferente, né? Aí tem ocular de 10 milímetros, 20 milímetros, 50 milímetros, até 40 milímetros, né? Eu tenho aqui de 40. O motor drive, que é um motorzinho que faz o telescópio andar, acompanhando o movimento da Terra. Câmeras digitais, né, para você capturar e registrar no computador, né, e dentro do computador você trabalha com a imagem, né? Prismas também. E outros tem uma série de materiais, né, como softwares, que você conecta no telescópio e ele consegue capturar, né, e trabalhar. Então, aqui tem várias imagens de Júpiter, Saturno, né, Marte, a Lua. É possível você capturar uma série de imagens através desses instrumentos. Né? Esse aqui eu já mostrei. Mas se o instrumento for muito grande, grandes telescópios, por exemplo, aí já é um pouco diferente. Por quê? Porque se você pegar um telescópio como esse que eu mostrei a vocês, esse pequenininho, e quiser ampliar ele, né, você tem que fazer um espelho gigante. Só que, quando chegou na década de 1950, né, eles chegaram à conclusão que era impossível fazer um telescópio maior que o de Palomar. O de Palomar tinha 5 metros, um espelho com 5 metros de diâmetro, né, enorme, porque ele era dessa grossura. Ainda existe, né? 5 metros de espessura. Por quê? Para dar estabilidade. Se a gente fizesse um maior, ele ficaria tão pesado, né, que ele dobraria. A força da gravidade, né, ia alterar a sua estrutura. Ele é muito pesado. Então, como o telescópio, o espelho tem que ter uma curvatura bem definida, bem certinha, o peso dele já ia atrapalhar. Então, era impossível fabricar. Até que eles acharam uma solução para esse problema. Vejam que é inovadora, né? A solução foi a seguinte: você colocar, aqui eu tenho um telescópio grande, né? Você colocar embaixo dele uma série de amortecedores. Olha, esses aqui são os amortecedores. Tem muitos amortecedores, 300 amortecedores. Todos eles controlados por computador. Então, a inclinação dele para vencer a gravidade é controlada por computador.
É claro que leva um tempão para você ajustar, mas é possível, né? Então, esse tipo de telescópio, a altura é controlada por pequenos amortecedores. Aqui um esquema, né? Os amortecedores embaixo, que controlam a curvatura. Então, ele fica um espelho de vidro, né? Coberto de alumínio, mas bem simples, bem fino. Ele não precisa ser grosso. Se ele fosse grosso, ele ia deformar. Então, ele é controlado por computador, essa deformação, né? Outra evolução foi a ótica adaptativa, né? Para eliminar a atmosfera. Digamos que você olha para o céu, né? Aí você vê, quero ver uma estrela bem pertinho, mas a atmosfera tem turbulências. Então, o que eles fizeram? A técnica usada é a seguinte: pega um laser, geralmente é laranja o laser, né? Eu vi isso lá no Chile, quando o cara me mostrou lá o laser. Solta o laser, ele é laranja. Então, ele sobe, 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 sobe na atmosfera e vai até uns 100 quilômetros, mais ou menos. Quando chega lá em cima, né? 70, 100 quilômetros, ele para, porque a atmosfera acaba ali, né? Tem um limite para a atmosfera. Né? Depois ela fica rarefeita demais. E faz uma projeção, aparece um ponto lá no final. Ele pega o telescópio e aponta para esse ponto. Esse ponto nós chamamos de estrela virtual. A estrela virtual é feita pelo homem, pelo laser. O laser vai e faz um pontinho no céu. Aí eles observam com o próprio telescópio, né, essa estrela. Aí o que acontece? Ela fica assim, turbulenta, né? Fica uma imagem alterada, vibrando, né? Turva, né? Então eles pegam isso aí, colocam no computador e para o computador compensar essa imagem. Olha o que acontece. Aqui do lado vocês podem ver, ó. Sem essa ótica adaptativa, sem o uso do computador, fica assim. E com, ela fica muito mais nítida. Então hoje é possível obter imagens assim que está quase com a qualidade do Hubble, quase como se você estivesse fora da Terra, de tão boa qualidade da ótica adaptativa. Né? Outros métodos, por exemplo, a interferometria óptica, né? Em que você tem um sistema, uma sala com computadores, e cada computador desse vai receber uma imagem de um telescópio diferente. Então, cada um aponta para um pedacinho do céu, outro um pedacinho do lado, outro pedacinho do lado, para formar uma imagem só. E todo o sistema é controlado por movimentos, né, do telescópio, né, controlados por uma central. Então, são vários telescópios como se fosse um só. Aí nós chamamos isso de interferômetro, né? Interferometria óptica. E existe também interferometria de rádio. Né? Grandes telescópios, né, que são colocados em locais bem altos para evitar a interferência da atmosfera, né, já chegam aos 10 metros. Né? Só que depois de 8 metros já fica mais difícil, né, fazê-los, mesmo com o amortecedor e tudo mais. Então, o que eles fazem? Eles costumam dividir o tamanho em vários espelhos pequenos. Né? Esse aqui já consegue fazer um espelho. O que eu visitei foi um desse tamanho, mais ou menos. Né? 8 metros, mais ou menos. Né? Eles estão fazendo a limpeza, a calibração, etc. aqui, que é constante. Né? Imagine a estrutura, né? Para suportar isso aqui, 30 metros de altura. E um de 10 metros, ele é feito de várias partes. Cada parte dessa tem um receptor diferente. No total, ele tem 10 metros. E nessa evolução, né, já existe o projeto, que deve estar quase pronto agora, do ELT, que chega a 39 metros. E lá dentro tem vários espelhos de 10 metros cada um. Né? Um de 30 metros também está sendo montado. E um deles é lá perto desse que o Brasil tem convênio, é lá em Cerro Pachón, né, no Chile. Então, cada vez mais se vão fazendo telescópios mais potentes. Né? Bom, e esses telescópios eles foram utilizados e são utilizados, né, para observar as principais características do nosso sistema. Né? Então, quando a gente observa o céu, né, a gente está observando. Deixa eu continuar aqui onde eu parei, né? A gente observa o nosso ambiente local, né? Começando pelo nosso sistema solar. No nosso sistema solar, as coisas mais próximas, é mais fácil observar um planeta do que uma galáxia distante. Mais ou menos, né? Porque também a quantidade de luz que chega é pequena, né? Então, para observar esses planetas, a gente tem que lembrar que nós estamos em um ambiente espacial
que não é nada agradável, né? Se você sair da Terra, você vai receber radiação que vem de todas as galáxias próximas. É uma radiação que nós chamamos de raios cósmicos, né? Que é tão perigoso quanto você estar perto de um reator nuclear, tanta radiação que tem ali. Os planetas que nós temos mais próximos, né? O planeta mais próximo da Terra é o planeta Vênus, né? Por isso que a gente vê ele bem brilhante lá no pôr do Sol, agora está aparecendo no pôr do Sol, bem brilhante. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são planetas telúricos, são os planetas mais próximos do Sol, né? Eles são pequenos, rochosos, com poucos satélites. Os planetas jovianos são aqueles planetas gigantes, né? Gasosos, mais afastados e com temperaturas bem mais baixas, e cheios de satélites, né? E existem os planetas anões, como Plutão, por exemplo, que foi colocado, retirou-se o título de planeta, mas passou a ser um planeta anão, né? Aqui mais ou menos o tamanho dele, aqui está ele, aqui está a Terra, a Lua, né? A Lua. E tem outros planetas anões também, como ele. Depois dos planetas, nós temos entre Marte e Júpiter, nós temos um cinturão de uma quantidade muito grande de asteroides, né? E esses asteroides, eles vagueiam, né? Mas veja bem, no meio do sistema solar, entre Marte e Júpiter, né? Mais ou menos uma divisão, porque os planetas antes desse cinturão são rochosos, e a seguir todos são gasosos, né? Então aquilo é um limite, faz uma limitação entre os astros com propriedades completamente diferentes. Talvez o nosso sistema solar, né, tenha sido duplo, né? Júpiter, se fosse um pouquinho maior, ele seria uma estrela. Como é que sabe que é uma estrela? Dependendo da massa, né, gasoso, a pressão seria tão grande que começariam a ocorrer as reações de fusão nuclear. Aí ele começa a emitir radiação e brilhar, né? Toda estrela é um gás, né, comprimido por causa da compressão gravitacional. Chega uma hora que a compressão gravitacional é tão grande que o astro tem tão perto um átomo do outro, né, que faz a fusão nuclear do hidrogênio em hélio, né? Então começa a brilhar. Enquanto que os planetas não têm massa suficiente para acontecer isso. Então, o Júpiter, se fosse um pouquinho maior, viraria uma estrela. Por que isso? Porque a maioria das estrelas são duplas, né? Se você olhar a nossa galáxia, conjunto de 200 bilhões de estrelas na nossa galáxia próxima, a maioria das estrelas são duplas, triplas. Uma estrela só isolada com os planetas é coisa rara, entendeu? Só 30% acontece. 70% das vezes elas são duplas. Então, o que acontece? Opa! Está meio cortando aqui. O que acontece é que Júpiter, né, provavelmente é uma protoestrela, né? Deixa eu dar uma zerada aqui. Então, isso que acontece com o sistema solar. Nós temos aqui um cinturão de asteroides dividindo essas duas partes, esses dois sistemas solares, digamos assim, né? Depois, mais afastados, nós temos o cinturão de Kuiper. O cinturão de Kuiper ele fica a 30 unidades astronômicas, entre 30 e 50 unidades astronômicas. São resíduos do sistema solar, né, que sobraram, né, e que alguns deles podem desviar e vir até para o sistema solar, né, formando cometas ou asteroides, né, que chegam perto da gente. Eles estão a 30 unidades astronômicas. Lembrando que a unidade astronômica é a distância média da Terra ao Sol, cerca de 150 milhões de quilômetros. Né? E o cinturão de Kuiper, vai dizer, bom, acabou o sistema solar e acabou o cinturão de Kuiper, né? 30 a 50 unidades astronômicas? Não. Além disso, ainda existe uma outra nuvem mais afastada ainda, que é a nuvem de Oort, que também é um resíduo da formação do sistema solar. Eles estão a 30 mil, entre 30 mil e 60 mil unidades astronômicas. Então é bem grande, né? O cinturão de Kuiper está aqui, ó, e a nuvem de Oort está bem mais distante, é bem maior, né? E ninguém ainda sabe exatamente, né, a função, por que aconteceu isso, mas vem da origem de formação do nosso sistema solar. As órbitas desses planetas, né, que giram em torno do Sol, elas seguem as leis de Kepler, né? Lembrando a lei de Kepler, o planeta faz uma órbita elíptica, né?
Se bem que a Terra é praticamente circular. Viu? E ele varre áreas iguais em tempos iguais. Então, quando ele está perto, ele vai mais rápido, e quando está mais longe, ele vai mais devagar. Todo planeta também tem uma velocidade de escape. Ou seja, se você quiser fugir de um planeta, você tem que vencer a gravidade dele. Né? E cada um tem uma velocidade diferente. Né? Então, por exemplo, para você sair da Terra, você tem que ter uma velocidade de escape de em torno de 40 mil quilômetros por hora, mais ou menos. Né? Então, se você não tiver essa velocidade enorme, né, você vai atingir outro ponto da Terra, mas não vai sair da Terra. Você vai fazer uma trajetória, né, e vai cair em outro lugar. Para calcular essa velocidade de escape, a gente usa a lei da conservação da energia. Né? Aí, essa fórmula dá a velocidade de escape de um planeta. E é igual a raiz quadrada de 2 vezes g, que é a constante gravitacional, vezes a massa do planeta dividido pelo raio do planeta. Então, essa velocidade, se você aplicar a massa de cada um, para Júpiter dá 200 mil quilômetros por hora para você sair de Júpiter. Se você tiver numa nave, chegar perto de Júpiter e ele for puxando você, você tem que ter uma velocidade enorme para poder sair. Porque a força de gravidade dele é gigantesca. E se você chegar perto do Sol, para sair, você tem que sair com uma velocidade de 2 milhões de quilômetros por hora. Então é quase impossível. Um cometa, quando chega perto do Sol, ele é atraído pelo Sol, ele tem que ter uma velocidade enorme para poder escapar do Sol, né? Quando chegar perto. Né? Os satélites também têm tamanhos diferentes. Né? Aqui tem a Terra, Vênus, Mercúrio, a Lua, Marte. Marte é mais ou menos a metade da Terra. Né? Aqui os 4 satélites de Júpiter. Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Titã, que é de Saturno. Né? Então tem uma variedade grande. E o vento solar, né? O vento solar é muito importante porque ele é que dá o clima dentro do sistema solar. Né? São partículas que saem do Sol a velocidades enormes, entre 400 e 800 quilômetros por segundo. Lembrando que a velocidade da Terra em torno do Sol é de 30 quilômetros por segundo. Então, ele chega a 400 a 800 quilômetros por segundo, é muito grande. Né? Ele leva alguns dias, esse vento leva alguns dias para chegar na Terra. Então, nós estamos sempre sob risco, porque o Sol ele emite esse vento, né? E esse vento, normalmente, ele é constante, mas às vezes em erupções, né? Uma ejeção de massa, né? A gente chama de ejeção de massa coronal. Se vier na direção da Terra, a gente está frito aqui, porque os efeitos podem ser devastadores. E acredita-se que no passado já teve muitas vezes em que aconteceu isso, né? Em que espécies foram extintas, né? Grandes mudanças na Terra, milhões de anos atrás, de repente algumas espécies apareceram. Né? Por quê? Pode ser mudanças causadas pelo Sol. Né? Nós estamos dominados por esse astro. Né? Se ele der um espirro na direção da gente, a sorte é que a distância não é tão pequena, né, como Mercúrio, por exemplo, e tem que ser na nossa direção. Né? E nós temos ainda o campo magnético que protege a Terra dessas radiações. Né? Então, nós temos aqui esse vento solar. E lembrando também que no início da formação do sistema solar, grandes choques aconteceram entre planetas menores fazendo planetas maiores. Né? Entre esses choques, o mais importante foi o de Theia. Né? Essa é uma teoria ainda, mas é aceita por 99% dos astrônomos, que um planeta mais ou menos do tamanho de Marte chocou-se com a Terra há 1 bilhão de anos, mais ou menos, né? No início, né? Na parte inicial, no primeiro bilhão de anos. Esse choque deu origem à Lua. Após o choque, o resto, metade ficou na Terra e outra metade ficou ao redor, até formar a Lua. Então, esse choque, você diz, mas é uma teoria. Não, mas tem algumas comprovações. Por exemplo, essas rochas aqui são rochas lunares trazidas pelos astronautas. Isso é pequeno, não é grandão não, é pequenininho. Analisando elas, eles analisaram o tipo de isótopos radioativos, né, junto com a gravimetria, e conseguiram verificar que a Lua tem os mesmos isótopos na mesma proporção da Terra.
Então, elas foram formadas por um choque nesse tipo. Parte da Terra tem esses isótopos nessa proporção e parte da Lua também. Né? A Lua tem. Então, verificou-se que é bem provável que realmente tenha acontecido isso. Lembrando que a Lua, né, é um satélite natural, mais ou menos a quarta parte do tamanho da Terra, né, e que ela está sempre controlando o clima da Terra. Né? Está aqui uma aguinha para a garganta. E a Lua é mais ou menos como a Terra, né? Só que o núcleo dela é bem pequeno, né? E não tem campo magnético praticamente. É formada de óxido de silício, óxido de alumínio, óxido de ferro. Então, a Lua é formada por esses minerais e tem mais ou menos a quarta parte do tamanho da Terra. Se a gente olhar ela de perto, a gente vai ver que a Lua tem um lado visível, que é o virado para a Terra, e o outro lado, o lado oculto, digamos assim. Não é o lado escuro, é o lado oculto, né? Porque da Terra não dá para ver esse lado. Por que não dá para ver? Porque a Lua ela gira em torno de si e gira também em torno da Terra. Só que o tempo é o mesmo, praticamente, né? Então, o mesmo tempo que ela leva para girar em torno de si, gira em torno da Terra. Então, está sempre virada com essa face, essa aqui da direita, para a Terra. Enquanto a outra parte, ninguém aqui da Terra nunca viu esse outro lado da Lua. Ele só foi visto depois que os russos, né, os soviéticos, foram lá e fotografaram, né, esse lado da Lua. Né? A Lua é formada de várias partes, como crateras, mares, né, e oceanos. Né? Só que esses mares e oceanos não têm água, né, são secos, né, mas são chamados também de mares. O Mar da Tranquilidade ficou mais famoso porque aqui desceu o primeiro homem, né, na Apolo 11. Desceu no Mar da Tranquilidade, nesse ponto aqui. E a Lua, né, ela tem várias áreas, é muito estudada, é tão conhecida quase como a superfície da Terra também. Tanto que a gente divide a superfície da Lua também em latitude e longitude. Essas coordenadas nós chamamos de coordenadas selenográficas. Né? Selene quer dizer Lua, né? Selenográfica da Lua. Então você vai dizer, uma cratera tal. Essa cratera tem uma latitude tal e uma longitude tal. E existe um ponto de referência. Esse ponto de referência é essa cratera aqui, ó, aparece a foto dela aqui do lado. Né? Ela é colocada como referência para medir a posição das outras. Então, as latitudes e longitudes lunares. A Lua também tem aquelas 4 fases mais conhecidas, né? Que são nova, quarto crescente, cheia, quarto minguante. Mas, na realidade, não existem essas 4. É uma coisa contínua, né? Ela vai mudando, né? Quando é Lua nova, né? É quarto crescente, quarto minguante, cheia. Na realidade, se a gente fosse olhar os pontos principais da Lua, nós temos a Lua nova, em que a parte iluminada está lá atrás, não dá para ver nada, né? Depois a Lua crescente, que ela está aumentando, né? Depois ela chega até a metade, é o quarto crescente, quando você chega à quarta parte da Lua toda, visível da Terra, né? Terceira fase. Quarta fase, quando ela está crescente, mas está gordinha, assim, não encheu totalmente, é chamada crescente gibosa. Quando ela fica totalmente cheia, todo o lado, metade dela é visível da Terra, é a quinta fase, Lua cheia. Depois ela diminui um pouco, né? Não está na quarta parte, mas também ela é minguante. Então ela é minguante gibosa. A sétima fase, o quarto minguante, e depois a Lua minguante. Então nós temos 8 fases da Lua. Né? Na realidade, a Lua é uma coisa contínua, né? Podia botar milhares de fases, cada uma com um nome, mas as principais são essas aí. E as outras 4, né, que nós utilizamos para identificar a semana. Cada fase da Lua, de 4 em 4, são 7 dias, é uma semana. E a Lua também provoca os eclipses solares, né? O eclipse solar, quando a Lua entra na frente do Sol e faz uma sombra. Aí essa sombra aqui fica tudo negro, né? É o eclipse solar. Ele leva apenas alguns minutos e a temperatura ali diminui 10 graus. Se você estiver exatamente no meio, vai ser um eclipse total. Mas se a Lua estiver um pouco afastada da Terra, ela não vai cobrir todo o Sol, vai ficar um anel ao redor. Então a gente chama de eclipse anular.
E se for só de lado, é um eclipse parcial. Né? Aqui você pode ver uma animação de como acontece. Esse pontinho aqui é o único lugar que fica totalmente escuro. No resto é parcial e ali é total. Temos também os eclipses lunares, né? Os eclipses lunares solares, mais ou menos 2 por ano, né? Quando a Lua entra na sombra da Terra e fica avermelhada. Leva algumas horas esse procedimento, né? Por quê? Porque é uma pergunta para cair na prova, né? Por que um eclipse lunar é mais demorado que o eclipse solar? Resposta, porque a sombra da Terra é maior do que a sombra da Lua, né? A sombra da Terra é muito larga, então a Lua, para atravessar ela, leva muito tempo. Enquanto a Lua ficar aqui na frente, né, a sombra é curtinha, né? A Lua é menor. Então, olha lá, a Lua entrando aqui na sombra da Terra, claro que não está proporcional, né? Leva algumas horas para atravessar a sombra da Terra. E outras características da Lua, né? Aí que nós podemos ver uma sincronização com a órbita, né? Ela gira em torno de si, em torno da Terra, praticamente no mesmo tempo. E também as marés, né? As marés, elas ocorrem e não tem maré só de água, né? A gente pensa só logo no mar, né? Quando a gente pensa em maré, pensa que a maré aqui em Recife sobe 2 metros, né? Todo dia. 4 vezes, tem 4 marés por dia, né? Mas existe maré também de solo. Né? O chão da Terra é atraído pela Lua. Ele sobe mais ou menos 30 centímetros. Muita gente não sabe disso. O chão sobe 30 centímetros e desce 30 centímetros por causa da Lua. Só que esses 30 centímetros, em relação à Terra, é pouquíssimo, né? Sobe tudo junto. Então a gente não percebe, né, essa variação. Mas a água a gente percebe com certa... A gente vê a água subindo e descendo nas marés, né, na praia. É possível ver. Mas existe também a maré desse tipo. E essas marés, elas podem ser visíveis, né? Elas ocorrem graças a essa atração da Lua e também do Sol, né? Que deformam, né? A atração, ela puxa mais um lado do que o outro, então fica 2 lóbulos, um de cada lado, e a parte de cima, maré baixa aqui em cima e maré alta em cada ponto. E claro que está exagerado aqui, né? Se a Lua e o Sol estiverem na mesma linha, a atração é maior. Nós chamamos essas marés de marés decisígias, são as marés tem as mais altas e as mais baixas. E quando é de quadratura, aí um elimina a força do outro, então fica marés mais baixas, maré de quadratura. Né? E a Lua também, ao redor da Terra, ela tem que respeitar uma certa distância. Se a Lua se aproximasse muito da Terra, ela ia se quebrar todinha. Esse limite nós chamamos de limite de Roche. É um limite em que, se um astro se aproximar muito de um outro maior, ele vai ser partido no meio. Acontece muito com cometas que se aproximam do Sol, né? Quando está chegando perto do Sol, acaba partindo, quebrando em pedaços. Para determinar essa distância, tem uma fórmula aqui, ó, tá? Que vem lá da mecânica celeste, né? A distância mínima de um planeta que se aproxima é 1,38 vezes a densidade do planeta maior, dividido pela densidade do planeta menor, elevado a 1/3, vezes o raio do planeta maior. Tá? Então é possível calcular. No caso da Lua, é quase uns 10 mil quilômetros, mais ou menos. Mas, como a Lua está se afastando da Terra, isso não vai acontecer com a nossa Lua. Mas poderia acontecer com outros. Tem alguns mitos e lendas na Lua, né? Por exemplo, que a Lua altera o comportamento humano, né? Tem gente que, esse cara está meio doido porque está na Lua cheia. Isso são mitos, né? Também outros mitos, que a Lua produz em lobisomem também, é mito, né? Tem maior fertilidade também, né? O cabelo cresce mais na Lua cheia. Isso é conversa, já foi feito medidas sobre isso e nada foi comprovado. Causam tsunamis também, não teve isso também. E de que os homens não pisaram na Lua também é mito, né? O único mito que ninguém derrubou até hoje, né, é a verdade, né? É que a Lua segue as leis da física. Né? Isso aí é verdade. Então, se você colocar as leis da física funcionando, elas dão certo na Lua. Um outro mito aqui, olha, é esse mito aqui de que na Lua tem o cavalo de São Jorge, né? Aí o pessoal achava que aqui é a cabeça do cavalo, da direita, aqui é a Lua mesmo, né? Ali é um desenho feito em cima da Lua.
Então, isso aqui seria a cabeça do cavalo, aqui a pata da frente, a pata de trás, São Jorge lá e um dragão aqui embaixo, né? Que seria esse dragão aqui. Então, isso aí, é claro que foi propaganda, né, da igreja para poder atrair mais fiéis, dizendo que São Jorge está lá na Lua. É um outro mito, né, uma lenda, né? No nosso sistema solar, né, todo mundo já estudou sobre o sistema solar, vamos dar uma passada rápida aqui sobre eles. 99,85% de toda a massa do sistema solar fica no Sol. Então, os outros planetas são nada praticamente em relação ao Sol em termos de massa, né? E cada um tem o seu símbolo aqui ao lado mostrando, né? E os planetas não são nada bons de se viver, a não ser a Terra, viu? Aqui nós temos o planeta Mercúrio, é pequenininho em relação à Terra, né? Um núcleo muito grande, e um planeta em que a temperatura de dia é 400 graus, e à noite menos 200. Não tem atmosfera nem nada. Então, é parecido com a Lua, né? Assim, né? O Vênus já é muito quente, a temperatura é de 500 graus, tanto de dia quanto de noite. É o planeta em que mais se parece com a Terra em termos de tamanho, né? Tamanho é quase igual à Terra. Aqui o nosso planeta Terra é o único que nós conhecemos que tem a vida, porque tem uma estrutura e um equilíbrio entre temperatura nem muito alta, nem muito baixa. Marte é um planeta bastante seco, né? Mais ou menos metade da Terra, pode ver aqui, né? Do diâmetro da Terra. E até agora, a única. Então, o homem está querendo ir até Marte, né? É a próxima meta, mas não tem muita esperança de encontrar muita coisa útil lá, não. A não ser a tecnologia desenvolvida para chegar lá, né? Então, para se chegar lá e fazer tais tarefas, a tecnologia é importantíssima, porque vai auxiliar em outras coisas aqui na Terra também. Júpiter, um planeta gasoso, né? Que não tem nem como descer lá nesse planeta, né? É feito de gás, e uma pessoa de 90 quilos pesaria 200 quilos lá em Júpiter por causa da força da gravidade dele, né? Então é um planeta extremamente... gira muito rápido, né? Leva 9 horas para dar uma volta. Velocidades incríveis aí. Saturno, o planeta talvez o mais bonito do sistema solar, né? Tem os seus anéis, né? É um planeta gasoso também, que também não tem condições de vida, não dá para andar em cima dele porque é de gás, né? Urano também é gasoso, né? Tem uns anéis fininhos que foram descobertos, e muitos satélites, né? Como Miranda, Ariel, Umbriel. Né? Então, esses são geralmente figuras mitológicas, coloca-se o nome nos satélites desses planetas, né? O Netuno, que é um planeta também gigante, feito de gases, né? Gira a uma velocidade enorme, e observe que ele foi observado lá no século XIX ainda, né? O nosso sistema solar, então, ele é um laboratório para a astrofísica. Então, veja bem, que o que a gente pode ver todo esse sistema, né, que nós observamos, é que o sistema solar é como um laboratório, né? A gente pode testar coisas ali. Tanto que a teoria da gravidade foi mudada também, comprovações da teoria de Einstein, por exemplo, de que os planetas não giram exatamente como Isaac Newton previa, né? Mais ou menos sim, mas exatamente não. Uma nova teoria da gravidade foi criada por Einstein para explicar com mais precisão, e foi aceita. Tá? Então, existem diversos tipos de fenômenos que são testados no sistema solar, e depois do sistema solar, nós estamos dentro de uma galáxia. Essa galáxia tem 200 bilhões de estrelas, mais ou menos. O Sol gira em torno dela, leva 225 milhões de anos para dar uma volta, né? E já demos aí umas 8 voltas, mais ou menos, desde que o Sol foi criado e a Terra foi criada, umas 8 voltas na galáxia, e nós estamos numa área até bem equilibrada, né? No centro dessa galáxia tem um buraco negro gigante, né? Que absorve estrelas nas proximidades, mas que não ameaça a Terra de jeito nenhum, está muito longe, né? Essa galáxia, no início do século passado, era o limite do conhecimento humano. Só tinha galáxia. Depois descobriu-se que havia outras galáxias, como Andrômeda, por exemplo. Então tinha um conjunto de 20 galáxias próximas.
Depois verificou-se que não tinha só essas 20, tinha um aglomerado, que é o aglomerado de Virgem, né? Enorme, 200 galáxias. Depois descobriu-se que o aglomerado de Virgem é só um pedacinho do superaglomerado de Virgem. Vários aglomerados formam um superaglomerado. E depois, agora, já coisa de 20 anos, 30 anos, descobriu-se que todas as galáxias estão em teias enormes e que o universo tem mais ou menos 13 bilhões de anos-luz de tamanho, o universo total. Né? Então, a compreensão do universo como um todo é extremamente complexa e difícil, né? Tá? Então, por isso que a gente vai fazer somente essa introdução, né? Eu vou parar um pouco aqui, que eu estou falando demais, né? Mas só lembrar vocês que nós temos um canal com essas mesmas aulas mais detalhadas. Então, se você entrar aqui no canal, né, de Astronomia e Física que a gente tem, o minicurso tem parte 1, parte 2, 3, 4 e 5. Aqui mostrando sobre experimentos, sobre os tipos de telescópios, né? Tem falando sobre o sistema solar também. Então, cada partezinha dessa vai mostrar a você uma coisa mais detalhada. Então, quem quiser depois pode assistir essa partezinha separada. E tem também uma outra playlist que são de mini-aulas. Mini-aulas, assim, de 15 minutos, né, 12 minutos. Aqui sobre telescópio, de 12 minutos, sobre binóculos, sobre planetas, estrelas. São 33 mini-aulas, né, que o aluno pode assistir a hora que quiser, para ter aquela visão geral da astronomia. E eu vou deixar para vocês, então, esse material, esse drive, né, que eu já passei aí, né, em que a gente tem uma série de textos e apostilas aqui para vocês fazerem a leitura desse material. Tá? E lembrando a vocês que a gente vai abrir um espaçozinho agora para quem tem dúvida, né, tirar umas dúvidas. E se você quiser depois, quando voltar às aulas presenciais, nós iremos reabrir o nosso núcleo de astronomia, que estava fechado por causa da pandemia, né? No próximo semestre deve ser presencial, e geralmente nós abrimos 2 dias, né? Segunda e terça, ou terça e quarta, em que o aluno pode visitar. Nós temos lá um conjunto de 300 livros de astronomia, que você pode sentar, estudar, né? É uma escola pública, né? Todos os alunos do IF já podem ir direto. Se você for de uma outra escola, né, basta entrar em contato com a gente, gostaria de visitar. Aí solicita um documento só, solicita a visita tal, que a gente marca um horário, aí você pode ir lá com os alunos, né, com os colegas, para estudar astronomia. Nós temos lá também vários materiais digitais, né, que você pode levar um pendrive e gravar materiais digitais para ler, para estudar, ou então simplesmente ler alguns livros que nós temos lá. Nós temos 300 de astronomia e mais uns 900 ou 1.000 de física e astrofísica, né? É uma bibliotecazinha, além de telescópios, para a gente tirar dúvidas, né, sobre a parte instrumental, certo? Então fica aí o convite para vocês, e só lembrando que quem chegou aí um pouco atrasado, que a gente deixou um exercício de astronomia aqui para fazer, né, com 20 questões. Essas 20 questões vocês vão responder aqui, nesse formulário, né, que está no e-mail que foi enviado, e mandar para recife.ifpe.edu.br. E isso aí vai ser a presença no minicurso. Tá? Quem não quiser mandar, não tem problema não. É somente para quem quiser receber um certificado, né, de que participou. A gente tem que saber se você acompanhou, né? Então a gente fica meio difícil. Tem gente até que gostaria de estar aqui, mas o computador quebrou. Pode assistir depois a live, responder e enviar para a gente, somente para registrar e enviar para você por e-mail o certificado de participação. Tá bom, eu vou dar uma paradinha aqui, aí eu vou perguntar a Danilo, não sei se ele está por aqui, ou ele já saiu. Aí vamos abrir agora um espaço para a gente tirar dúvidas, né? Danilo teve que sair, ele já volta. Tá certo. Então, aí Professor, a gente vai para Ana Letícia, quer falar? não, eu só ia avisar que a gente já tem uma dúvida no chat também, que mandaram para o senhor. Se quiser, pode passar. Vocês mesmos, né? O Rick perguntou o que há entre uma galáxia e outra. Sim, ó, boa pergunta, tá vendo? Observe que, olha, se você considerar um lugar vazio do espaço, né, entre uma galáxia e outra, assim, porque dentro da galáxia tem muita estrela, muita nuvem ali e tal, mas entre uma e outra, não está totalmente vazio, né? É da ordem de 1 átomo por quilômetro cúbico.
tá? Então, existe um átomo de hidrogênio por quilômetro cúbico entre uma galáxia e outra. Então, no espaço vazio, quando você acha alguma coisa, um átomo por quilômetro cúbico é pouquíssimo, viu? Para você ter uma ideia, isso aí deve ser, eu acho que 1 bilhão de vezes mais vácuo do que o melhor vácuo encontrado na Terra, né? Fabricado em laboratório. Então, vácuo mesmo, mas é um átomo por quilômetro cúbico. Só que esse hidrogênio é a matéria original que dá origem às estrelas, né? Quando eles vão se concentrando, depois de bilhões de anos, formam uma nuvem, e essa nuvem vai dar origem a uma estrela, né? Pela atração gravitacional. Mas, em geral, é vazio, né? Davi levantou a mão, né? Se quiser, pode falar, Davi. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo bem. Ontem eu estava assistindo aquela série Cosmos, do Carl Sagan, e ele falou sobre quasares. Só que eu fiquei sem entender esse termo, porque eu nunca tinha ouvido falar. Aí o senhor poderia me explicar o que é um quasar? Inclusive mudou na época que eu estudei, né, para agora, né? O quasar quer dizer quasi-star, né? Quase estrela, porque ele parecia uma estrela, mas não podia ser uma estrela, porque estava tão longe, né, que se fosse uma estrela, estaria emitindo luz igual a uma galáxia. Quer dizer, imagine uma estrela emitindo como 100 bilhões de outras estrelas, que é uma galáxia tem mais ou menos 100 bilhões, né? A nossa tem 200, mas normalmente 100 bilhões. Uma estrela emitindo 100 bilhões de vezes mais do que uma estrela normal não é possível. Então, ele disse assim, não é bem uma estrela, né? O que está acontecendo ali? Ninguém sabia nessa época, né? Hoje nós sabemos que os quasares são buracos negros, né? Ou seja, são estrelas que colapsaram e a matéria entrou ali, só que a matéria, ao entrar, né, quando ela é puxada de uma outra estrela ou de outra fonte, ela é acelerada nas bordas a uma velocidade tão grande que ela emite uma quantidade de luz fantástica. Então, inclusive no raio-x, né? Então, fenômenos que antes a gente não tinha explicação, né? Esses quasares eram chamados de buracos brancos, né? Os buracos negros eram aquelas áreas escuras que eles viam uma estrela assim, e aqui uma área totalmente escura, e uma estrela aqui brilhante normal. Que área escura é essa? E tinha um veio puxando para ele. Chegava aqui e desaparecia. Então, era ali totalmente negro, não sabia para onde ir, então era um buraco negro, sumia ali. Mas hoje nós sabemos que existem choques tão grandes de buracos negros que ele emite externamente uma grande quantidade de matéria, vira energia, corresponde à transformação da matéria em energia. Para você ter uma ideia desse tipo de transformação, que é a mais poderosa do universo, né? Transformação de matéria em energia, se a gente pegar 1 grama de matéria e transformar em energia, é suficiente para destruir assim, mais ou menos metade do Nordeste todo. Bum! Uma bomba atômica. Imagine 1 quilo. Se você pegar 1 quilo de matéria e energia, destrói o Brasil todo. Algumas toneladas podem destruir toda a Terra. Toneladas não são nada para a estrela, né? Tá? A Terra é um grãozinho, né? Então, quando a gente está falando em termos de espaço, a quantidade de energia liberada é enorme. Se tivesse um buraco desse aí, quasar, perto da gente, acabou-se a vida na Terra, porque a quantidade de energia é fantástica, é enorme. Inclusive, existe o medo de um feixe desse vir na nossa direção. Pode acontecer, mas ainda bem que não aconteceu nada até agora. São os quasares, né? Tá? Mas, alguma dúvida aí? Se alguém tem, pode perguntar. Se eu souber. Perguntaram também, professor, se o IF tem turma de astronomia. Pois é o que eu estou tentando fazer, né? Eu estou dizendo com o pessoal aqui que eu vou me aposentar para poder trabalhar. Por quê? Porque eu tenho várias turmas, né? Aí eu tenho que ensinar física 1, física 6, não sei o que, tal. Aí eu fico sem tempo para poder fazer turmas de astronomia, né? Senão eu vou ficar com uma carga horária muito grande. Aí às vezes eu tenho que me aposentar para poder trabalhar com astronomia. Mas tudo indica que assim que voltar, a gente vai fazer turmas de astronomia. A gente está faltando somente uma salinha que ele está precisando lá, que não conseguimos ainda, né? Mas assim que a gente fizer, vai ter uma turminha de um curso de extensão, né? De astronomia. Né? Mas ainda não tem, infelizmente. Mas só tem horários de orientação, entendeu? Tá bom?
Mas podem perguntar aí se alguém tiver alguma dúvida na área de astronomia. Lembrando somente que quem quiser entrar nessa área assim, existe na USP, Campinas também, tem vários cursos, né, de astronomia. Né? Eu estudei no Rio de Janeiro. Né? Eu sou do Espírito Santo, mas eu me criei no Rio. Né? Aí fiz um curso lá no Rio de Janeiro de astronomia, especialização, e posso ensinar astronomia. Né? Mas existe a área de pesquisa, né, astronômica, e nós aqui em Pernambuco temos o segundo maior telescópio do Brasil. Né? Muita gente não sabe disso. Né? O maior telescópio no Brasil, né, fica em Brasópolis, né, em Minas Gerais. Tem um telescópio de 1,5 m. Né? Pernambuco tem um de 1 metro, que fica aqui em Itacuruba, no interior. Eu até participei lá, fui lá com o pessoal, ajudei lá na organização desse observatório, e ele funciona em Itacuruba. Mas o Brasil tem convênios com outros lá no Chile, por exemplo. Então, você pode fazer um mestrado ou um doutorado aqui e fazer a sua pesquisa lá no Chile, no observatório, que o Brasil tem convênio. É uma possibilidade. Então, quem gosta dessa área pode também entrar na área acadêmica de astronomia. Certo? Mais alguma dúvida aí? O pessoal está um pouco tímido e está comentando no chat, professor. Sim, porque eu não estou vendo o chat. Você pode falar mais sobre estrelas binárias? Não consegui ouvir, como é? Estrelas binárias. Você pode falar um pouco mais? Sobre as estrelas binárias, né? A maioria das estrelas é binária. Né? O Sol é uma exceção, assim, né? Diferente, né? Embora a gente não conheça todas as estrelas, né? Hoje em dia, para você ter uma ideia, uma galáxia tem, em média, 100 bilhões de estrelas. Né? Até o ano passado, né, foram catalogadas 1 trilhão de galáxias. Então, o universo é grande demais. Ainda tem muita coisa, né, que a gente ainda vai saber com detalhes, porque as galáxias estão tão grandes que a gente sabe o tamanho dela todo, mas não sabe detalhes ainda. Né? Então, nessas estrelas existem as binárias. Né? As binárias são muito utilizadas para se determinar distâncias com mais precisão. Né? Uma estrela binária, a outra, gira em torno de um centro de gravidade. Então, o brilho dela varia muito. A primeira a ser descoberta foi a Algol, né? Que é a chamada Estrela do Diabo, Algol. Por quê? Porque ela brilhava muito e depois sumia. Brilhava muito e achavam que ali era um negócio perigoso. É uma estrela que fica girando em torno da outra e uma passa próxima à outra, aí brilha muito. E quando fica oculta do outro lado, né, diminui o brilho. Só fica o brilho da que está na frente, digamos assim. Né? Então, essas estrelas binárias, elas são utilizadas para se determinar o período, né, dela e, consequentemente, as distâncias. São muito úteis. Então, existem grupos de pesquisa só em binárias, né? E existe grupo de pesquisa só em estrela de nêutrons, né? Que quando se compacta tanto uma estrela, o próton se junta com o elétron. Pum, e vira nêutron. Então, toda a estrela é formada de nêutrons. Se esse processo continuar, vencer a força dentro do nêutron, né, que é a força nuclear forte, se ele vencer, aí vira um buraco negro. Aí ninguém sabe o que acontece dentro do buraco negro. Nem Einstein, nem a teoria da relatividade tem explicação para o buraco negro. Mas existem grupos de pesquisa em cada uma dessas áreas. Pessoas especialistas em binárias, em estrelas de nêutrons, em buracos negros, em galáxia, né, em planetária, né, sobre os planetas. Então, são áreas específicas da astronomia. Okay? Quem quiser pode perguntar aí, viu? Sim, só lembrando que esse e-mail que vocês vão mandar respondendo o questionário, pode passar uma semana, mais ou menos, assim, viu? Semana, 10 dias, não demore muito não, porque eu vou entregar depois uma lista para enviar certificados de vocês. E quem participou desse ano da Olimpíada de Astronomia, né, chegou essa semana o pacote com as medalhas, que a gente vai deixar lá no IF a partir da próxima semana. Ok? Mais alguma pergunta? Douglas, né? Pode falar, Douglas. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu cheguei um pouco depois, mas deu para pegar algumas coisas que o senhor falou. Porque a gente tem a impressão que o universo está parado, né? Assim, a gente sabe que tem estrela em movimento, os planetas, mas assim, como o senhor falou, desse conjunto de galáxias e tudo mais. Então,
eu acho que é até a dúvida de muita gente, né? Se tudo isso estaria parado no universo ou ele estaria em movimento e a gente não sabe onde vai parar. Não, é exatamente o contrário. Tudo no universo está em movimento, né? Não tem nada parado. Aí antes achava-se que as estrelas estavam fixas, né? Tá nada, estão girando em torno da galáxia. Aí a galáxia está parada. Não, a galáxia está girando em torno do aglomerado de Virgem. Hoje nós sabemos que o universo todo está expandindo, né? Quase com a velocidade da luz, né? Então, assim, você vai dizer assim, você olha para você, eu estou parado aqui. Não, aqui eu estou girando em torno da Terra, né? 1.600 quilômetros por hora. A Terra está girando em torno do Sol, 100 mil quilômetros por hora. Já tem uma velocidade enorme. O Sol em torno da galáxia, 1 milhão de quilômetros por hora. E a galáxia em torno de um aglomerado, 1 bilhão. Então, a velocidade de perder o sentido, né? Porque tudo está em movimento. E até hoje não se sabe o que é que faz esse movimento. Né? O que fez esse movimento, né? Que está expandindo todas as galáxias em todas as direções, né? É a energia escura. Né? Essa energia escura, ela corresponde a 75% de toda a energia do universo. E a gente não sabe exatamente o que é energia escura e o que é matéria escura. A matéria escura é mais ou menos assim 20% do universo. Só 5% é que somos nós, a matéria. Né? A matéria equivale só a 5% do universo. 20% é matéria escura, que a gente não sabe o que é uma matéria que interage gravitacionalmente, mas não interage em forma de eletromagnética, só gravitacional. E a energia escura, que é a energia que expande o universo todo. Então, são áreas que só serão descobertas por vocês, né? Na próxima geração é que vai chegar a alguma conclusão. A minha geração ainda está estudando isso aí. Né? Mas Tá certo, professor. Obrigado. Certo? Quem tiver mais alguma pergunta, pode fazer, viu? E quem quiser sair, não tem problema, não se preocupe, não. A gente vai deixar esse restinho, né, para a gente tirar dúvidas das pessoas. E lembrando somente que a frequência será você enviar um e-mail, né, para o e-mail da OPA, né, que está aí, para a gente registrar a frequência. Por quê? Porque tem colegas que não puderam vir aqui. Não tem problema, ele assiste essa gravação, né? Eu vou até parar a gravação aqui, que eu esqueci de interromper. Ele assiste a gravação